Alessandro Brito disse não pro Corinthians e mostrou que está muito focado no projeto SAF e Botafogo, fechadão com o John Textor. Fernandinha Maia rasga elogios a Martim Anselmi. Vene Casagrande diz que é uma boa aposta. Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Produtos aqui linkados no vídeo. Se você comprar por aqui, você ajuda muito o canal com comissão pra gente, sem gastar um centavo a mais na sua compra, tá? Vamos pro vídeo, depois a gente volta. Só, o meu fogão, eu não sei quem vai sentar aqui. Mas você sabe quem... Quem vai ser o treinador do meu Botafogo, eu já sei, Vene Casagrande. Aí eu não sei. Aposta. Eu sou muito otimista, você sabe, Sim. né? Eu já tô feliz. Por quê? Não sei. Fontes, minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Eu não sei, mas eu tô feliz, eu tô animada porque o meu fogão já tem um novo treinador. O Glorioso anunciou já ontem mesmo Martim Anselmi, que é o novo treinador do Botafogo. A gente preparou uma reportagem sobre o novo comandante do fogão. Rodou. O Botafogo vai terminar o ano com um novo comandante. Martim Anselmi, de 40 anos, irá assumir o Alvinegro na próxima temporada. O vínculo firmado entre Anselmi e o clube tem duração de 2 anos. O treinador chega acompanhado de integrantes de sua comissão técnica, incluindo auxiliares, preparador físico e treinador de goleiros, que também passam a integrar o departamento de futebol do Alvinegro. Ele estava livre no mercado desde julho, quando se desligou do Porto. Ele deixou o clube de Portugal após a eliminação no Mundial de Clubes. Antes, comandou o Cruz Azul do México. O principal título da carreira do argentino é uma Sul-Americana. O treinador venceu a competição em 2022 pelo Del Valle, diante do São Paulo. Além disso, Martim tem no currículo a Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo. O próprio Del Valle venceu o rival nos pênaltis no Maracanã em 2023. Ele também venceu os títulos da Copa do Equador e da Supercopa do Equador. Martim Anselmi enfrentou 6 vezes times brasileiros entre 2022 e 2023 e teve um aproveitamento de 72% com 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Essa será a primeira vez de Martim Anselmi no Brasil, como treinador. Ele teve uma rápida passagem pelo futebol brasileiro em 2021, quando foi auxiliar de Miguel Ángel Ramírez, no Internacional. O técnico irá substituir David Ancelotti, que deixou o Alvinegro após discordar da demissão de um preparador da comissão técnica. David ficou no comando da equipe por 5 meses e deixou o clube na pré-Libertadores. O treinador argentino é aguardado no Rio no dia 4 de janeiro para dar início aos trabalhos, já que a representação do elenco principal acontece no dia 5. O novo jovem no comando do Alvinegro, que acumula experiências no futebol internacional. E agora terá a missão de levar o Glorioso para lugares ainda maiores na próxima temporada. Olha, ninguém pode falar que o meu John Textor não está planejando 2026, hein? Porque eu fiquei semana passada sem o treinador e eu já tô com um treinador. Aí é o bonde dos novinhos? É o bonde dos novinhos. Mas a gente... Qual é o problema da juventude? Não é mesmo, Vene Casagrande? Tem muito novinho que dá trabalho. Tem muita energia, não é isso? isso? Diz que o novinho tem energia, não é isso, Vene Casagrande? Exatamente. Boa tarde pra você, boa tarde pra você de casa. Martim Anselmi, o que sabe desse treinador? Eu tô animada, Vene, eu tô animada. Você achou que foi uma boa escolha pro Botafogo? Achei, boa tarde, Fernandinha, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Achei uma boa aposta, porque, assim, é um treinador que é extremamente ofensivo. Fui buscar referências sobre o trabalho do Martim. Ele foi auxiliar, como a gente viu no bom VT da Auxiliane Brito, ele foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, numa época que o Miguel Ángel estava super hypado aqui no futebol brasileiro. Muita gente queria a contratação desse treinador pelo sucesso que ele teve no Independente Del Valle. E além de ser um cara ofensivo, que se encaixa no Botafogo Way, que o John Textor tanto deseja, que a torcida tanto deseja, ele é um cara que é fissurado pelo estudo tático, pela parte tática. Ele tem apenas 40 anos e começou muito cedo ainda como analista, depois se tornou auxiliar e depois se tornou treinador de futebol. É um cara que está com muita vontade de fazer acontecer, de dar certo na carreira como treinador e, além de tudo, Fernandinha, como ele já teve a oportunidade de trabalhar aqui no futebol brasileiro como auxiliar do Miguel Ángel Ramírez no Internacional, é um cara que já conhece o futebol brasileiro, já sabe as nuances do futebol brasileiro. Então eu acho que a aposta foi extremamente interessante no Botafogo. Óbvio, se vai dar certo ou errado, não tem como a gente saber. Você pode contratar o Guardiola que você não vai ter a certeza que vai dar certo.
mas é uma aposta extremamente interessante do Botafogo. Eu acho que tem tudo para se encaixar ao bom elenco que o Botafogo tem atualmente. Quando a gente fala de uma chegada ou de um treinador ou de um jogador, a gente fala muito da palavra adaptação, né? Essa palavra a gente usa muito aqui porque é a realidade do futebol. E aí, quando o jogador ou o treinador chega, eles precisam se adaptar ao local. A comida, a família, o filho que estuda, a casa onde vai morar. Imagina, se mudar o tempo inteiro. Só que no futebol brasileiro também tem adaptação ao calendário. E aí não só o jogador precisa aguentar aquela batalha, que é uma batalha, mas também o treinador pelas suas estratégias, pelo seu pensamento de jogo, pelas suas escolhas. Hoje, no mundo da intensidade do futebol, o treinador virou um grande protagonista. Sempre, obviamente, o treinador teve um cargo muito importante no futebol, como que não? Sim. Mas, ultimamente, a gente encontra um duelo de prancheta muito latente no futebol. E aí você ter um treinador que já viu por aqui como as coisas funcionam é muito importante. Mas duas coisas me encantaram muito na chegada do Martim. O primeiro é ele conhecer bem o futebol sul-americano. E aí eu digo isso muito porque eu gosto muito da Glória Eterna. Quero de novo encontrar a Libertadores da América. E aí ele saber trabalhar em cima disso é muito importante. Ele é um cara que fez sucesso aqui no futebol sul-americano com tão pouco tempo de carreira. E além disso, um segundo elemento importante também, que é ele sabe de altitude, Vini Casagrande. Porque ele jogou no Del Valle e lá tem altitude. Além disso, o Botafogo já sabe o seu adversário para a pré-Libertadores, no dia 18 e 25 de fevereiro. Vai encontrar o Nacional Potosí, que garantiu ontem a vaga dele na Copa da Bolívia. Lembrando que o Botafogo vai para a pré-Libertadores primeiro para conseguir sua vaga na Libertadores. Então ele vai jogar o primeiro jogo do dia 18 lá em Potosí, que a gente está falando de quase 4.000 metros de altitude. Todas aquelas histórias bizarras, aquelas imagens de máscaras que a gente vê. Jogador caindo. Jogador caindo. É isso. É sempre em Potosí, que é uma das piores altitudes que tem. E no dia 25 de fevereiro vai decidir em casa, no estádio Newton Santos. Então, já vai ter um treinador que já conhece bem do esquema. Eu vejo muito que a eliminação do Botafogo para a LDU passa muito pela inexperiência do Ancelotti na ocasião em relação à altitude e os seus elementos, ô Vini Casagrande. E em relação ao Ancelotti, pegando aí como referência o técnico anterior, ele inclusive está conhecendo ainda o futebol brasileiro. Sim. Já o caso do Martim, ele já conhece o futebol brasileiro, já conhece a dificuldade que é atuar numa altitude e além disso é um cara que, repito, tem um bom conhecimento tático. Eu peguei o celular aqui enquanto você falava justamente para ler uma frase, porque eu conversei com uma pessoa que trabalhou com o Martim nos tempos de Del Valle e falou que é um cara que prioriza muito a pressão sobre a marcação sob pressão. Ele quer recuperar a bola o tempo todo, no entendimento dele. Ele acha que a melhor forma de você se defender é ter a bola, é ter a posse de bola. Ou seja, é um treinador moderno. Eu acho, repito, Fernandinha, para mim foi uma contratação extremamente interessante por tudo isso que você já mencionou e por tudo que eu acabei de mencionar também. Agora, se vai dar certo, depende muito, obviamente, da montagem do elenco, enfim. Eu sempre falo que, em relação a escolhas de jogadores, tirando o Cristiano Ronaldo e o Messi, Sim. todo mundo é uma aposta. Sim. Todo mundo. Ah, mas custou caro. É uma aposta. Pode não acontecer. E por vários elementos extracampo, dentro de campo, não encaixou o tipo de jogo e tal. O treinador é a mesma coisa, Benê. A pessoa que tá, ai, olha aí, não vai dar certo, ou ai, vai dar muito certo. Ela tá dando tiro no escuro. Não dá pra saber quando você traz um treinador que não vai dar certo. Eu vou dizer um exemplo muito claro aqui. A gente tinha em algum momento aí o melhor treinador brasileiro em atividade, que era o Tite. Sim. O Flamengo foi lá e fez o quê? Pegou o Tite. Tite até tinha falado, cara, eu não tô pretendendo trabalhar agora, acabei de largar a seleção brasileira, fez 2 ciclos de Copa positivos, né? Só Sim. ganha um, enfim. E aí, ele deu certo no Flamengo? Não, não deu. Ele é ruim treinador? Não, eu não acho. Porque o futebol é assim, pode não dar certo, pode dar certo. É uma aposta, porque é um treinador jovem, mas é um treinador jovem com números muito positivos. Por Quase exemplo, 700... o Arthur Jorge chegou ao Botafogo. Muita gente imaginava que não fosse dar certo, Claro. que era uma aposta. Era uma Ninguém aposta. conhecia. O Abel Ferreira no Palmeiras era uma aposta. O Luiz Castro no Botafogo. O Luiz Castro no Botafogo era uma aposta. O Felipe Luiz no Flamengo foi uma aposta e uma aposta muito grande, porque ele estava começando a carreira. Perfeito. Ninguém sabia.
E no caso desse argentino chegando ao Botafogo também é uma aposta, mas é uma aposta que eu acho extremamente interessante. Existe aquela aposta que você fala assim, meu Deus, a chance de dar errado é grande. Vou ser sincero, David Ancelotti para mim foi uma aposta que eu falei aqui no programa na ocasião. É uma aposta que tem muita chance de dar errado, porque eu peguei como exemplo o Domenech Torrent no Flamengo, porque era uma aposta que tinha muita chance de dar errado. Deu errado. No caso do David Ancelotti, podemos dizer que não deu certo, mas também não deu... Ficou na média. É isso, ficou na média. Passou de Agora, ano. no caso do Martinho, eu acho uma aposta extremamente interessante, porque também, se a gente olhar para o futebol brasileiro, não tem treinadores disponíveis no momento. Não. Seja brasileiro ou até mesmo estrangeiro. E a gente vai relembrar aqui, Vene Casagrande, eu acho que minha memória não vai me atrapalhar, mas vamos lá. Todos os treinadores da era SAF. A SAF existe desde abril de 2022. Sim. E aí o John logo chega e o Anderson, ele manda embora e manda alguns jogadores também embora e fala, agora vai ser do jeito que eu penso que é. E aí ele traz o Luiz Castro. Luiz Castro, ele começa em 22 e aí o início de 23 é muito ruim, onde ele vai pra Taça Rio. Lembra que a torcida pedia para sair? Para pedir a saída do Luiz Castro. O John foi muito pressionado e aí o Botafoguense descobriu que ele era muito paciente também com o treinador. Sim. Onde ele bancou o Luiz Castro e aí começa o Campeonato Brasileiro. É verdade. O Botafogo super desacreditado e ele faz uma sequência mágica em que o Botafogo ficou 12 pontos à frente, enquanto o Luiz Castro estava, ele vai embora do Botafogo no meio do ano com o Botafogo super líder. O Sim não joga futebol, mas ninguém sabe. Provavelmente o futuro do Botafogo naquele ano seria tocar na taça se o Luiz Castro tivesse continuado. Então foi um treinador que deu certo no Botafogo. Aí depois veio o Caçapa como interino, aí entrou o Bruno Lage. Ficou pouquinho tempo, não deu certo, foi uma escolha do John. E aí entrou o Lúcio Flávio, ficou até um pedacinho, o Thiago Nunes. Que de todos esses que eu citei, o Thiago foi o único que não foi a escolha do John. Foi uma escolha do departamento do Botafogo. Virou o ano. E aí o Botafogo teve o Leiria... Isso. Não, mentira. O Botafogo ficou com o Thiago Nunes e aí entrou o que tava... o Fábio Matias. É verdade. Ficou de interino e aí entrou o Arthur Jorge. É isso aí. E o Arthur ganhou tudo, todo mundo sabe, foi muito brilhante. O Arthur, depois o ano de 25, aí já tiveram mais mudanças. E aí teve o Leiria, depois entrou o Ancelotinho. E aí a gente terminou o ano. Então, assim, a gente consegue entender que as escolhas dos treinadores do Botafogo... Teve o Renato Paiva. Que venceu o PSG. Eu nunca vou esquecer disso. Isso. As escolhas... E ele é um ponto alto do nosso papo aqui, ô Vene. Por quê? Você lembrou bem. Porque ele era o mais atípico das escolhas do John. O Renato foi uma escolha do John. O Thiago Nunes era um pouco diferente do Botafogo Way, mas ele não foi uma escolha do John. Pelo esquema tático, né? De todos os tipos de jogo, o Renato era o que menos aparecia com o estilo de jogo. E o Ancelotti não dá pra gente saber porque ele era inexperiente ao ponto da gente não saber como é que o Ancelotti joga. Eu acho que até hoje ele ainda tá se descobrindo, ele é um treinador jovem. E aí ter um garoto que é jovem, como o Martim, mas que a gente já entende como ele joga, você falou que ele é debruçado em tática. Debruçado, viciado. Tanto é que ele começou a carreira dele como analista. O que um analista faz? Ele tem que conhecer muito de tática. Sim. E depois ele se torna auxiliar, porque ele tinha um sonho de ser treinador. E aí depois ele voa sozinho. Não é mais auxiliar do Miguel Ângelo Ramírez, repito, que também é um baita treinador. Isso precisa ser dito, ou seja, ele trabalhou com um bom profissional e agora ele se tornou treinador. E repito, gente, ele teve muito sucesso aí, embora seja um começo de carreira, mas ele conseguiu ser campeão em cima de São Paulo, conseguiu ser campeão em cima do Flamengo, que são duas equipes enormes aqui do futebol brasileiro, e com um elenco, com a matéria-prima muito pior, ou melhor, menos bom do que os demais elencos que eu mencionei aqui do São Paulo e o Flamengo. Então, enfim, eu acho que a diretoria do Botafogo tomou uma decisão correta, saiu do quadrado, fez uma boa escolha e uma boa aposta. Ele não deu muito certo no Porto, ficou pouco tempo lá, mas também eu não acompanhei, né, o futebol português, mas o que a gente leu foi que ele o Porto estava tendo alguns problemas mais administrativos e tal, e obviamente isso respinga um pouco em campo. Mas o Martins, se a gente for olhar os poucos clubes que ele trabalhou, ele também fez na Bolívia uma boa campanha lá no futebol. Então, assim, ele é um treinador que tá interessante. Porto, eu conversei com um jornalista português que acompanhou de perto, falou que o grande barato do trabalho do Martins no Porto soube se adaptar ao elenco do Porto. Em determinado momento... Estava bem enxutinho, exatamente. Né? Ele saiu um pouco da convicção dele, porque entendeu que
preciso me adaptar ao que o elenco está me proporcionando nesse momento. É o lado positivo Já adorei. durante a passagem dele no Porto. É isso. Já tô animada, gente. E outra coisa... Tanto é que ele jogou com 3 zagueiros em determinado momento. Ano par. Ano par, Pré-Libertadores. Botafoguense. Pré-Libertadores. Pré-Libertadores que a gente gosta. Se tiver um expulso, então, a gente vai adorar. Expulsou um, a gente tá comemorando. Negócio de Bolívia, a gente gosta. Que a Aurora... A gente já viu a Aurora Boreal, sabia? Virar uma chave em fevereiro de 2024. Então, assim, eu tô animada. Ah, Fernanda, você tá sempre animada? Tô sempre animada, agora eu tô animada também. Se você botou aqui no SBT achou que a gente ia xoxar Martim? Não, pô. Não. A gente tá animado com o treinador do Fogão. E o que eu mais gostei, eu não sei se tem essa imagem aí. Isso. Ele é argentino, né, Fernandinho? Isso. Sabe como é, né? Eu não gosto da mão no bolso, eu gosto disso aí, ó. Isso, pô. Aí, olha, Venê. Você é das minhas, Fernandinho. Pra quem não tá vendo, é o quê? Ele né, na beirinha aí do campo... E aí ele vai e tem um também que ele faz com as mãos, assim, como se fosse uma parte íntima de um homem. Sim. Sabe? Que tem que ter grandão. Sim. Então, eu tenho essa imagem também. Então, ele é um cara de energia. Então, misturou ali um estudioso CDF com a prancheta, com a bolinha da prancheta, com o cara o quê? Dá um bico na garrafa. Com a skin energética dele. Dá um bico na garrafa. Eu tô brava, eu faço o quê? Eu xingo, entendeu? Não gosto de perder. Não gosto de perder. Biquei a garrafa. Então eu tô... Olha, eu tô completamente animada. Tá animada, Começar meu ano, o quê? Meu Réveillon? Eu acho que tem ali, que ser ó, assim mesmo. Tô assim, vamos agora... Agora vamos ver negócio de quem vem, quem vai, quem fica. Mas o mais importante... era ter um treinador e começar a temporada, Vene, com um treinador. O meu grande receio em relação ao Botafogo era justamente esse, assim, virar um ano sem ter um treinador. A gente vive falando isso e não é brincadeira. A temporada 2026 ela vai ser uma temporada caótica no futebol brasileiro. Gente, o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Não dá para você bobear e não ter um planejamento para essa competição, que é uma competição importante. Enfim, 28 de janeiro é a primeira rodada. Até a chegada da Copa do Mundo, olha quantas rodadas a gente vai ter. Então, é extremamente importante que você comece bem essa competição. O Botafogo se reapresenta no dia 5. Então, em alguns dias, aí tem essas festas de final do ano, o Botafogo já está se reapresentando. E aí tem um treinador. Lembrando que, para essa era SAF, a gente sabe que a montagem do elenco para a temporada, é claro que se tem um treinador, ele vai dar opinião. Claro. Mas quando não tem... O Botafogo isso não atrapalha na montagem do time. O Botafogo tem o scout dele, tem o próprio John, que é muito o Alessandro Brito, que são pessoas que pensam no Botafogo de como ele vai ser na temporada. Então a gente fala muito assim, o treinador não tem um treinador ainda, como é que vai montar o elenco? Escolher as peças que ele gosta. No Botafogo SAF, isso é um pouco diferente. O Botafogo se constrói, se monta pela forma com que ele entende de futebol. E aí o treinador chega e se adapta. É claro que agora com o treinador, se ele falar um nome ou outro, ele vai dar um pitaco, como todos fizeram. O Luiz Castro tem escolhas no elenco que foi ele que fez, o Arthur... Então acaba isso acontecendo. Mas no modo total, o Botafogo ele se constrói com os próprios funcionários ali dos seus scouts e o próprio John que escolhe a temporada. Então vai ser importante ter o treinador para ele já começar a pensar, já começar a fazer o ciclo inteiro de ano, o macrociclo do ano do Botafogo, que como o Venê falou, vai ser um ano muito cheio, um ano com muitos jogos, um ano que se quiser brigar por tudo, vai ser bem cansativo e um ano de Copa do Mundo também. Tudo certinho, já tá assinado. Emerson Leão. Não. Sabe o que o Leão falou sobre a nova contratação do Botafogo? Sei. O que ele falou? Vou repercutir aqui. Isso é bom demais. A fala importante do Leão. Só falta assinar ou já assinou? Já assinou, já foi anunciado pelo Botafogo e deve chegar. Na nota oficial, o Botafogo diz que o Martim Anselmi chega ao Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro, mas pode ser que ele chegue no dia 2. Tá doido pra trabalhar já o Martim Anselmi. Deus me livre começar a trabalhar cedo assim. Botafogo agilizando, quem diria, hein, Ilan? Depois de tanto debatermos aqui, o Botafogo agilizando, é o que eu falo sempre, internamente já entende-se que realmente o Botafogo falhou muito em planejamento em 2025, e agora quando ficou sem treinador, correu ao mercado e conseguiu contratar
o Martim Anselmi, que é um treinador de projeção. Ele fez um grande trabalho no Independiente Del Valle, grande trabalho mesmo, assim, 4 títulos com futebol vistoso. Isso levou ao Cruz Azul do México e lá ele foi muito bem em números também, não conseguiu ser campeão, mas fez boa campanha no mexicano. Isso levou o Anselmi ao Porto. A título de comparação, o Arthur Jorge, por exemplo, trabalhou no Braga com um grande destaque, foi campeão da Taça da Liga de Portugal. Mesmo assim, não chegou ao Porto, veio direto para o Botafogo. O Abel Ferreira do Palmeiras trabalhou no Braga, também não chegou ao Porto, foi para a Grécia e aí sim veio para o Palmeiras. O Martim Anselmi foi visto fazendo um trabalho bom aqui na América Latina, então foi do México para o Porto. Lá realmente não foi tão bem, mas estava no mercado, quase acertou com o Atlético Mineiro no meio do ano passado, depois da Copa do Mundo, quando saiu da equipe portuguesa. Agora estava negociando com o Newell's, da Argentina, mas quando surgiu o Botafogo, aconteceu a reunião. E na entrevista, o John Textor ficou tão encantado que tinha outras entrevistas marcadas com outros treinadores e cancelou tudo. O Textor gosta de entrevistar treinadores, claro, sempre com profissionais também do futebol, do Botafogo, que estudam isso o tempo inteiro, que conhecem do mercado, da área técnica. Sempre tem reuniões importantes e muitas geralmente, mas aí quando ele fez a reunião com o Anselmi, ele gostou muito e cancelou as outras, até pelo senso de urgência que precisa acontecer agora no Botafogo. E o Anselmi assinou rapidamente com o clube, mas não foi a primeira opção. A primeira opção do Botafogo foi o Rafael Guanais, do Mirassol. O Botafogo foi ao staff do treinador, foi conversar com o treinador, que até antes da proposta oficial deixou claro, não vou sair do Mirassol. Foi muito bem também o Guanais, a gente pede tanto isso no futebol, e o Rafael Guanais, que eu gostaria de ver à frente do Botafogo, foi ali fiel àquilo que ele colocou em contrato, mas contrato você pode quebrar, não tem problema. Você paga a multa, tem a cláusula e você quebra o contrato e acabou. Não está fazendo nada fora da lei, fora das regras. Mas ele também tinha um acordo verbal com a direção do Mirassol e cumpriu, então ótimo papel também do Rafael Guanais. E o Botafogo continuou no mercado, trouxe o Anselmi, eu gostei, colocando aqui a minha opinião, eu gostei, num primeiro momento, eu não tinha entendido tanto, até converso aqui fora do ar com o Joãozinho, nosso produtor, que acompanha bastante, entende muito também do trabalho tático, mas eu acredito que o Botafogo vai conseguir agora planejar junto, scout, treinador e, claro, aí o John Textor também, que é o acionista majoritário, mas eu acredito num bom trabalho. O Anselmi tem uma marca, ele gosta muito de jogar com 3 zagueiros, é uma das principais marcas dele. O Botafogo já tem que se adaptar até no mercado. Nós vamos falar muito sobre o mercado da bola daqui a pouco, sobre o Flamengo e o Botafogo de olho no zagueiro Jair, porque em tese o Botafogo teria o Pantaleão, que faria muito bem esse papel pelo lado direito, mas está machucado. Então, acho que você setor que o Botafogo mais perdeu o jogador, né? É, com lesão, muitas lesões. Tanto que o Marçal acho que fechou a temporada jogando na zaga pela zagueiro. Direita, até em grande parte. Ainda, ele é canhoto. E aí ele é canhoto, jogou muito bem. Numa linha Bastos de 3... volta quando? Bastos já volta agora na pré-temporada. Boas informações. O Bastos, zagueiro, que praticamente não jogou em 2025, já volta no primeiro dia de pré-temporada. E o Neto, goleiro também, que se machucou contra o São Paulo na reta final do Brasileiro, já volta agora na pré-temporada. O Botafogo só com um Pantaleão no departamento médico, esse vai voltar só em outubro. Uma lesão grave no joelho, muito grave a lesão dele no joelho. Tava bem, né? Lembrou até do Pedro. Ele é um zagueiro que acelera o jogo, marca muito bem, que se adaptou rapidamente. Então o Botafogo vai ter que ir ao mercado por zagueiro. Tava tentando o Ferrarese do São Paulo, ainda tá negociando com o São Paulo, mas agora pinta a possibilidade de brigar pelo Jair, até com o Flamengo, por um empréstimo. O Jair que jogou aqui no primeiro semestre de 2025, mas o Botafogo vai olhar outros zagueiros sim, porque se o treinador quer jogar com 3 zagueiros, ele precisa ter suplentes à altura, né? Como diria o antigo, tem que ter pelo menos uns 6 zagueiros bons de bola, embora o Marçal mesmo possa fazer o lado esquerdo da zaga. Nessa linha de 3 mesmo, né? A gente tem visto tem voltado, né, a ser muito comum, principalmente na Europa, essa linha de 3. E aí os zagueiros participam muito da construção. Aí você tem um zagueiro que sobe pela esquerda, outro pela direita, e um fica mais centralizado, como se fosse um antigo líbero, né? Que quando surgiu lá nos anos 90. E normalmente esse zagueiro não vai ser zagueiro, ele tem que ter essa capacidade de construção. E aí você pega o Marçal, que é um lateral de origem, mas que conhece da posição, você pode conseguir encaixar ali esses jogadores para fazer essa função com
com qualidade sem perder mudar o esquema tecnicamente. dentro do jogo. Sem trocar peça também, Sim. né? Se fizer a linha de 4, ele vai pra lateral. O que acontece muito hoje em vários times, o Vasco, por exemplo, faz isso também, que é quase todos fazem, quando você vai sair a bola ali, você puxa um volante pra construção. O Barros fez isso na final, O né? Barros fez isso, aí liberava o Cuesta pela direita, o Robert Renan pelo lado esquerdo. Então é o que você pode fazer com 3 zagueiros, você acaba fazendo já numa estrutura ali, já pré-montada, né, pra isso mesmo. Vem cá, então mais um técnico estrangeiro no Brasil, esse aí nunca treinou time brasileiro, argentino, tava no Porto? Tava no Porto. Tem uma peculiaridade, ele foi auxiliar no Internacional, então ele trabalhou em 2 verdade. jogos como treinador interino. Foi auxiliar do Miguel Angel, no Inter, do Porto 2021. Alegre. Que, se eu não me engano, foi treinador do Del Valle. Foi. Se eu não me engano, isso. eles se conhecem do Del Isso. Valle e foram pra E lá. aí ele veio na comissão. Então ele conhece do futebol brasileiro, Conhece. né? Da Trabalhou cultura, pouco tempo, embora não mas- tenha sido o técnico principal, era auxiliar, mas ele Já trabalhou esteve já no aqui. futebol brasileiro, no Inter de Porto Alegre. O que te parece, Garoni? Eu acho interessante, ainda mais ele tendo essa origem, assim, no Del Valle, ele teve, acho, 4 anos no Del Valle, se eu não me engano. O Del Valle tem uma estrutura de futebol muito boa, assim. O Del Valle se tornou um grande produtor de jogadores por lá. Treinadores. De treinadores também, e tudo com uma linhagem, uma ideia muito clara de jogo, assim, do que quer, de gostar da bola, de gostar do jogo de intensidade, de movimentação. Então, assim, são treinadores que não são ao acaso. A gente vê isso muito no Brasil, né? Seu Vasco começa com o Carille e termina com o Fernando Diniz. Aí, de repente, sai Fernando Diniz e chega, sei lá, Dorival Júnior e fecha com o Mano Menezes, sabe? O futebol brasileiro tem essas circulações, assim. E lá no Del Valle, por exemplo, você tem uma ideia de jogo muito clara, tudo muito pré-definido. E quando o Anselmi chega por lá para começar a trabalhar por lá, ele já tá dentro daquele conceito, aquele modelo de jogo. E vai muito bem. Então, assim, é o treinador da nova geração. A gente falava sobre isso aqui 40 outro anos. dia. Minha idade. É um treinador que você já vem, ele foi formado como treinador realmente. Então, assim, hoje a gente tem muito mais literatura do futebol do que se tinha antigamente. Então, antigamente surgia muito mais treinador na boleiragem, na vivência ali, que é ótimo pro futebol, é fundamental se ter essa vivência do futebol ali, do ex-jogador. Mas você tem, nesses últimos anos, o próprio Guanais é dessa linhagem de treinadores que você já vem ali de uma literatura, de um estudo, de algo que nem todo mundo consegue botar em prática. Estudar a teoria é uma coisa, prática é outra. E o Anselmi já mostrou que, na prática, consegue também fazer valer sua teoria. A gente fala agora sobre um outro treinador. A gente vai pro Rio de Janeiro. Richard Souza tá do lado de fora do estádio Newton Santos, porque o Botafogo ainda não apresentou como Grêmio, mas já anunciou seu novo treinador, né, meu velho? Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Taon. Pois é, anunciado ontem Martim Anselmi, argentino de 40 anos. Tava ouvindo o Luiz Castro falar, né? Já foi casa do Luiz Castro. Aqui o Newton Santos, e o Botafogo segue na sua rotina de técnicos estrangeiros, né, Vini? Há 6 dias, David Ancelotti, italiano, foi desligado, né? Por conta daquela questão envolvendo o preparador físico. E agora um novo capítulo, Martim Anselmi. Ele prevista a chegada dele para o dia 4 de janeiro, para começar a trabalhar com um grupo que se reapresenta no Espaço Lonier no dia 5 de janeiro. É um treinador jovem, mas diferentemente do David Ancelotti, ele já tem uma certa rodagem por alguns clubes, são 4 clubes na carreira, o mais recente deles, o Porto de Portugal. Por lá não funcionou muito bem, né? Ficou 6 meses... E aquele desempenho muito ruim do Porto na Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos no meio deste ano, não pegou bem, ele foi demitido, porque a campanha foi considerada abaixo, muito abaixo da expectativa. Mas, em compensação, fez bons trabalhos no Independiente del Valle, né? Do Equador, conquistou 4 títulos por lá, os mais marcantes, a Copa Sul-Americana de 2022 contra o São Paulo, e a Recopa Sul-Americana de 2023 contra o Flamengo, que naquele momento era o campeão da Libertadores de 22, vitória nos pênaltis no Maracanã. O Botafogo chegou a um acerto rápido com o Martim, porque considerou que ele tem o DNA que o clube procura. É aquilo que o John Textor, dono da SAF do clube, costuma dizer, o Botafogo Way, um jeito de tomar as rédeas do jogo, de dominar meio campo, de fazer transição rápida, de ter um DNA ofensivo, de agredir o adversário o máximo possível. Na avaliação do Botafogo, o estilo do Martim Anselmi combina com essa proposta de jogo
que o John Textor tanto exige, né? Já até demitiu o treinador, Renato Paiva, depois da Copa do Mundo de Clubes, justamente por achar que ele fez uma retranca acima do permitido pelo John Textor. Mas também existe uma questão de uma análise de que é um treinador enérgico na beira do campo, muito diferente também do David Ancelotti, que chegou a ser criticado, por isso, por ser ali, por ter aquele jeito muito passivo. E também que o Anselmi é um técnico muito transparente no trato com os jogadores, com comissão técnica, com os dirigentes, enfim. Essa é a expectativa. E já tem compromisso, ó, Vini, 18 de fevereiro, tem a pré-Libertadores para o Botafogo contra o Nacional de Potosí, da Bolívia, altitude, 3.967 metros acima do nível do mar. 18 de fevereiro lá, 25 de fevereiro aqui, o Botafogo tentando chegar na fase de grupos. Valeu, Richard Souza com um noticiário impecável e imagem de cinema, hein? Vou dar créditos aqui para o nosso repórter cinematográfico Júlio Aguiar. Bom, o Alessandro Brito recusou proposta do Corinthians de Jorge Nicola. Alessandro Brito não vai para o Corinthians em 26. O diretor de gestão esportiva do Botafogo recusou o convite do clube paulista para ser diretor executivo do futebol. A informação é do jornalista Jorge Nicola em seu canal no YouTube. Aspas para o Nicola. Alessandro Brito foi procurado, disse que não pode aceitar. Até porque, além de trabalhar no Botafogo, Alessandro Brito tem ganho cada vez mais espaço nos clubes de John Textor no exterior. O Corinthians teve saída de Fabinho Soldado nessa terça-feira, 23/12, e também já foi recusado por Paulo Pelaipe. Os nomes cotados atualmente são de Paulinho, André Mazuco, ex-Botafogo, Pedro Martins, acho que também ex-Botafogo, né? E Bruno Spindel e Marcos Braz, ex-Flamengo, que está no Remo aí. Bom, muito bom, o Brito é muito importante para o Botafogo, ele foi um dos caras importantes no scout também, do Fogão, então é muito bom saber que ele vai ficar no Fogão para o ano que vem. Para aqueles que falam que o Marlon, vai embora Marlon, você é muito ruim, São Paulo e Palmeiras querem o Marlon, né? Mas no caso do São Paulo, Botafogo e São Paulo descartam troca de pacotão e negociam jogadores separadamente, tá? O pacotão com 3 reforços para cada lado não vai rolar, segundo informações do GE. Nessa quarta-feira, Botafogo e São Paulo descartam o modelo de negociação pela complexidade de conversas. É muito complexo decidir, vai 3, vem 3, mas tipo o salário do cara. Um ganha 300 mil, outro ganha 1 milhão. É muito complexo isso, né? E fora que desses 3 jogadores, pode ser que um deles não queira ir. E aí você mela o negócio inteiro. É mais fácil negociar um por um do que 3, né? E passar a conversar aqui individualmente com cada jogador. O negócio inicialmente poderia levar 3 jogadores para outro clube, né? Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho do lado do São Paulo. E Marlon, Vitinho e Savarino ou Joaquim Correia pelo lado do Botafogo para o São Paulo, né? De todas as conversas, o Botafogo avançou mais com o zagueiro venezuelano Ferrarese. Ainda de acordo com o GE, a troca ainda pode acontecer, mas deve ficar para o ano que vem. Ano que vem, daqui a pouquíssimos dias, né? Já estamos no dia 25 de dezembro, então ano que vem é daqui a uma semana. Ainda sobre o Marlon, né? Temos a piada de Natal. A piada da véspera de Natal foi essa: Palmeiras quer o Marlon Freitas. Cara, eu quero o Everton, goleiro do Palmeiras também. Querendo é poder, né? Eu sei que o Everton não vem pro Botafogo nem a pau. Assim como o Marlon Freitas não vai pro Palmeiras nem a pau. E uma coisa interessante que eu vi nas redes sociais, né? Um post do Mercado da Bola, né, no Instagram, sobre a chance do Marlon Freitas, né? O Palmeiras querendo o Marlon. O pessoal dos comentários revoltados, os palmeirenses, sonhei com o Fabinho, acordei com o Marlon Freitas. Cara, tu nem acordou com o Marlon Freitas. Nem acordar com ele, acordou, porque ele não vai pro Palmeiras. Mas, cara, aí você vê que como é que os flamenguistas dos palmeirenses são tão iludidos com o nome. Eu quero o Fabinho, eu quero que é só nome. O Marlon Freitas fez um 22 maravilhoso pelo Atlético Goianiense, que fez ele vir pra cá. 23 muito bom também pelo Botafogo. 24 absurdo pelo Botafogo. E o ano de 25, ok, bom também. Então, pro nível dos volantes brasileiros, ele tá há 4 anos entre os melhores do Brasil, na minha opinião. Top 1, top 2, isso aí a gente discute, top 3, top 5, a gente discute. Mas há 4 anos, o Marlon é no mínimo top 10 volante do Brasil. Isso é indiscutível. E os caras estão ali, ai meu Deus,
Eu queria Fabinho acordar com o Marlon Freitas. Meu irmão, se o Marlon fosse pro Palmeiras, seria um grande reforço pro Palmeiras. Só que isso não vai acontecer. Né? Marlon Freitas é o novo alvo do Palmeiras, de acordo com informações de André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva na ESPN nessa quarta-feira. O clube demonstrou interesse e avalia investida no volante do Botafogo para 26. O técnico Abel Ferreira avalia Marlon Freitas positivamente e está atrás de um substituto para Aníbal Moreno. Fabinho, ex-Liverpool, hoje no Al Ittihad, é outro nome cotado. Ele tem vínculo com o Botafogo até o final do ano que vem, mas já está em renovação o Marlon Freitas, né? E eu acho que, o Abel querer o Marlon Freitas para substituir o Aníbal Moreno. Cara, o Aníbal Moreno é um volante, primeiro volante, estilo Gregory, né? O Marlon não é o cara para a posição. O Marlon seria um segundo volante, né? Ali para a função do Andrés Pereira. Acho que pro Aníbal Moreno, você ter Andrés Pereira e Marlon juntos ali no meio campo do Palmeiras, não sei se seria a melhor opção não, mas não vai acontecer, nem a pau. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.